Então, a gente vai começar o Sutra de Vimalakirti. Vocês vão ver que está escrito Sabdharmata ali, porque isso foi essa diagramação aqui eu fiz um retiro que eu ofereci no Dharmata, acho que foi em 2013, um retiro de uma semana ou 10 dias, eu não lembro mais. E aí a gente estudava esse texto no retiro, né? Então, era a cópia que eu achei aqui que eu tinha. No Vimalakirti, esse sutra, ele é o único, como dizer, ele é o único testemunho que a gente tem sobre esse personagem, né? Vimalakirti. É a única vez que a gente vai encontrar em todo o Buda Dharma que se fala sobre ele é nesse sutra. Nunca mais. É muito extraordinário isso. Então, esse sutra ele é muito impactante por várias coisas, né? Ele parece que é feito para o nosso tempo de hoje, né? Então, o Vimalakirti, diferentemente de todos os outros sutras e de todos os outros ensinamentos, ele ele surge e ele é desafiado, ele é ambientado num contexto onde o personagem, a figura principal, é um praticante que não tem cara de praticante. Então, os sutras eles sempre acontecem entre os monges, né? Tem essa assembleia. Só que o Vimalakirti, ele era um homem rico. Ele era um praticante leigo. Ele era casado, ele tinha filhos, ele era um homem de negócios. E ele tinha muitas posses. Ele era uma pessoa muito importante naquela época. Então, o Vimalakirti recebia reis, ministros, ele interferia em coisas do Estado, mas ele também era um mercador, então ele era um grande negociante. E ele tinha uma realização igual ao do Buda. É como se na abordagem ocidental contemporânea do budismo, é como se o Vimalakirti corporificasse uma espécie de uma Kunaima do Dharma. Assim. Ele é o anti-budista, porque a gente criou uma figura, um personagem budista que ele é do bem, ele é vegetariano e ele acende incenso. É como se a gente tivesse criado um estereótipo assim da figura do budista, né? E o Vimalakirti ele é um anti-budista, porque a princípio ele faz tudo que um budista não deveria fazer, ou tudo que um praticante não deveria fazer. Um praticante no contexto especialmente do contexto monástico, né? Que embora os leigos eles também praticassem, né? O Buda também oferecesse ensinamentos para os leigos, todos os grandes relatos que a gente tem veio a partir dos monges, das monjas também, né? Mas aí tem o Ananda, tem o Shariputra, né? Tem essas figuras, assim, o Subhuti, né? Como a gente viu no Sutra do Diamante. E todos eles eram monges, eles raspavam. Os sutras sempre começam assim, né? Eles acordaram de manhã, daí eles arrumaram o seu manto, pegaram tigela, foram mendigar na cidade, depois eles voltaram, se sentaram ao redor do Buda, o Buda deu o ensinamento. Né? Então, eles eram uma bolha protegida que eles viviam, né? E Vimalakirti fazia o contrário, né? Então, tem várias interpretações assim que a gente vai encontrar, né? Uma delas é como se o Vimalakirti ah, ele fosse uma emanação do próprio Buda, né? O Vimalakirti não é outro que o próprio Buda para apresentar a lucidez para além de uma estética de um caminho, por exemplo, né? Ou seja, como que a gente pode acessar a lucidez para além de uma estética particular, né? Para além de uma gramática particular, de um caminho específico, né? Então, o Vimalakirti, a beleza desse sutra é que ele vai tensionar a nossa fixação ao caminho. Ele vai tensionar a nossa fixação do que vem a ser o Dharma, do que vem a ser os praticantes budistas, do que vem a ser o Buda, do que vem a ser tudo. Porque todo o aspecto do diálogo do sutra, ele surge nesse aspecto da tensão, nesse sentido. Então, o Vimalakirti ele vai sempre fazer o possível para explodir a fixação que a gente vai ter ao próprio caminho. Então, ele vai estar sempre apresentando a lucidez de uma maneira muito direta. A lucidez transcendendo o caminho.
mas não significa que ele vai invalidar o fato das pessoas precisarem, de alguma forma, praticar algum tipo de caminho. Mas ele vai apresentar que, enquanto elas meditam, elas precisam estar livres da meditação. Mais ou menos isso. Como é que você medita e você está livre da meditação simultaneamente? Como é que você pratica o Dharma e ao mesmo tempo você está livre da aparência de ser um praticante? Então, é como se a gente tivesse uma dimensão um pouco inconsciente que no exato momento que a gente se afilia aos ensinamentos, a gente começa a abandonar alguma coisa, né? A gente começa a deixar coisas de lado. Então a gente associa a meditação a uma almofada, né? Ao silêncio, à caverna, à montanha. A gente tem estereótipos prontos. E a gente tem uma sensação de ficar comparando a nossa prática, ou o nosso avanço, ou iluminação, se ela está mais próxima desse estereótipo. Né? Então, o Vimalakirti, ele é a espada de Manjushri. Ele vai cortar no meio todos os estereótipos. Né? Então, o Vimalakirti, ele apresenta a lucidez de uma maneira muito crua, muito direta, sem que isso esteja na dependência de uma estética. Né? Então, é como se ele chacoalhasse. E ele chacoalha toda a sanga do Buda, porque é como se ele... Vocês vão ver aqui, é muito interessante. Né? Dá para rir bastante também. Porque a gente vai se enxergar. O papel de todos os alunos do Buda, né? Todos eles, né? Que ele vai pegar só os graduados, né? Os alunos do Buda é como se a gente se vesse espelhado neles, né? A gente se vê representado pela confusão deles. Porque a gente... eu acho isso aqui, eu nunca deixo de ver isso aqui também como uma estética do próprio Buda de nos oferecer... Eu não acho que eles tinham as dúvidas que eles parecem que têm, né? Mas eu acho que era um meio hábil para que a gente pudesse se identificar ali, né? Eu nunca deixo de ver dessa forma, né? Mas começa assim, né? Naquela época, isso na época do Buda, no caso, né? Vivia um rico homem de nome Vimalakirti. Ele havia realizado muitas ações positivas em vidas anteriores e conhecia a verdade de que as coisas nem nascem nem morrem. Pá, já começa assim, né? Então, Vimalakirti tem a realização. Ele já deixa claro desde o início, né? Ele conhecia a verdade de que as coisas nem nascem nem morrem. Então ele tinha a visão lúcida, né? Mas vocês olhem que interessante, Vimalakirti dominando todos os ensinamentos, né? Então ele sabia tudo, faltava nada para ele, né? Ele era o aluno perfeito. Ele era capaz de refutar as visões errôneas. Ele honrava o voto de salvar os outros, né? Então ele tinha bodhicitta. Ele conhecia as suas mentes, ou seja, ele conhecia as mentes dos seres. E ele guiava os seres para o verdadeiramente nobre ensinamento. Ele havia satisfeito completamente a mente do Buda. Então ele tinha atingido a realização igual do Buda. Não faltava nada para o Vimalakirti. E ele era altamente considerado por todos. Então não tinha ninguém na Sangha que não tinha uma admiração e um respeito enorme pela realização do Vimalakirti. Então Vimalakirti, ele oferecia generosamente para os pobres da sua grande riqueza. Vimalakirti, ele observava os preceitos. Ele era perseverante, ele sempre suprimia sua raiva. Esforçava-se constantemente, ele disciplinava sua mente para desenvolver grande concentração. Sua brilhante sabedoria iluminava as mentes obscurecidas dos ignorantes. Mesmo vivendo uma vida secular, ele não estava apegado às coisas mundanas. Apesar de ter esposa e filhos, ele nunca era arrastado pelas paixões humanas. Ou seja, não é que elas não surgissem, mas ele não ficava preso, né? Então tem uma diferença entre surgir e ficar preso, né? Surgir não tem problema. O problema é que se a pessoa fica dominada e ela não vê mais nada. Então ele não ficava preso.
apesar de ser servido por muitas pessoas, ele não se afastava do seu estado de tranquilidade e isolamento. Então, ele era uma pessoa muito rica. Vocês imaginem, uma pessoa muito rica naquele tempo da Índia, né? A pessoa tinha, assim, uma centena de servos ao seu dispor, né? Isso era uma coisa aristocrática própria, né? E não era assim, ele como um praticante, então ele vai fazer um voto de pobreza e agora ele vai ter uma vida simples. Se ele tem a realização, ele não precisa, né? Então, Vimalakirti, é muito bonito o testemunho dele, né? Ou seja, ele não vai fazer com que a realização pareça que surge de uma forma de vida específica, né? Ele vai ter a forma de vida que ele achar que ele precisa ter, né? Então, apesar de vestir roupas finas de acordo com seu status, assim, de acordo com a sua classe, vamos pensar, né? Ele nunca perdia a sua personalidade natural. Mesmo consumindo quaisquer tipos de comida, bota assim, glúten e assim por diante, né? E a sua mente apreciava profundamente o sabor do Dharma. Tá interessante, né? Porque ele andava por todo o Sansara não pegava ele. Então tem uma diferença, né? Se a gente anda pelo Sansara, o Sansara nos leva, né? E o Malakirti nem piscava pro Sansara, né? Nem piscava pro Sansara. Porque ele não piscava, não tinha problema para ele. Mas vocês olham que interessante o relato do Sutra, né? Vocês imaginem os monges tendo que encarar o Vimalakirti, né? Nas suas relações com os outros, Vimalakirti visitava os lugares de prazer. Aqueles lugares que tem uma luzinha vermelha, assim, né? Piscando, né? Mas ele guiava as pessoas desses lugares para os ensinamentos corretos. Sabe lá como, né? Mas está escrito aqui, né? O Sutra, né? É muito interessante, ele fazia tudo, né? Ele ouvia os ensinamentos não budistas. Então é muito interessante, né? Ele tinha a mente totalmente aberta, né? Ele não achava que tinha coisas não budistas que ele não deveria fazer, né? Ele ouvia. Porém, ele nunca perdia a sua fé verdadeira. Ou seja, aquilo não confundia ele. Ele não era arrastado, né? Se a gente botasse o Malaquite contemporâneo, assim, ele andava pelo Facebook, Instagram, e ele nunca era arrastado por qualquer coisa que surgisse ali, né? A nossa situação hoje, né? WhatsApp, né? Ele não tinha. Então ele nunca perdia a fé verdadeira, né? Ele andava por tudo, ele não perdia a fé verdadeira. Vimalakirti lia livros mundanos, mas ele desfrutava o verdadeiro Dharma. É como se aqui o Buda estivesse absolvendo o samsara para os praticantes, né? Mas oferecendo a possibilidade deles praticarem lucidez em meio a esse samsara, né? Nós, no caso, né? Às vezes, o Vimalakirti se envolvia na administração do Estado para oferecer paz ao povo. Por que não, né? Por que ficar sentado com as pernas cruzadas? Tem tanta coisa divertida para fazer, né? Então ele ia furungar na administração do Estado. Ia dar pitaco, né? Ao entrar em escolas, ele ensinava os jovens o verdadeiro Dharma. Quando Vimalakirti visitava locais de prazer, ou entrava em tavernas, bares, a gente podia dizer assim, ele utilizava tal oportunidade para ensinar os males da luxúria e a importância de possuir uma firme determinação. Ao se misturar com pessoas ricas e mercadores, ele ensinava que o Dharma e as ações positivas eram mais preciosos que as riquezas. Então, ele enfatizava a importância da perseverança para os reis que confiavam no seu poder, e a importância de descartar a arrogância para os sacerdotes e monges que tendiam a ser orgulhosos. Porque é como se houvesse uma sensação de superioridade, né? Uma vez que a pessoa é praticante, a pessoa tem uma coisa espiritual profunda, é como se ela se visse numa dimensão um pouco superior com relação aos pobres mortais que estão um pouco confusos aí. Né? Mas eu não, estou meditando, estou bem. Então começa a surgir um tipo de arrogância. Né? Para as pessoas em geral, o Malakirti enfatizava a importância da verdadeira felicidade.
ao invés de buscarem os lucros imediatos, o caminho dos lucros imediatos. Então, Vimalakirti, altamente respeitado como o professor da sua era, encontrava-se doente na sua cama. Pessoas de todas as direções vieram visitá-lo. Então, vocês vão perceber ao longo do texto, né, que o que aconteceu? Vimalakirti, ele era o professor, ele era o mestre, né? Só que ele se deu conta num certo momento que ninguém mais vinha conversar com ele, ele não sabia por quê. Aí ele pensou, eu vou inventar um jeito desse pessoal vir visitar. Aí ele simula uma doença, cai enfermo, tá deitado. Aí ele pensa, eu tô mal aqui, ninguém vai vir me trazer um chá, alguma coisa, né? O Vimalakirti, como um meio hábil de poder ensinar o Dharma e de poder ajudar as pessoas, né? Ele vai então apresentar uma doença. Mas vocês olhem que interessante essa estética, né? Então, mais ou menos assim, é como se a gente tivesse sempre uma sensação de que tem um caminho. Por exemplo, assim, a pessoa imagina que para superar a raiva, a pessoa precisa estar livre da raiva. No sentido de que é bom que a raiva nem apareça, porque se a raiva aparecer, estragou tudo. A pessoa imagina, bom, inveja, melhor que eu nem passe pela inveja, então eu estou livre da inveja. É como se a sensação do avanço no caminho tivesse ligado a uma sensação daquilo não estar surgindo, de eu evitar aquilo. Como se eu ter sucesso em evitar o obstáculo, aí a coisa está andando. Só que tem uma abordagem muito mais rápida, muito mais intensa, mas muito mais direta, em que a gente simplesmente aproveita a raiva, a inveja, o que for que aparecer, e olha profundamente para aquilo. A gente não precisa rejeitar nada. Então é como se a pessoa tomasse o próprio surgimento do que for como o próprio caminho. Ou seja, a pessoa toma, não importa qual confusão, como o próprio caminho. Não que ela vai começar a criar confusão, já vai surgir sem a pessoa chamar. Mas ela aproveita, ela não descarta, ela não vê como algo que atrapalha, né? Então tem uma diferença muito grande entre a pessoa começar a aspirar a se livrar, no sentido de não passar nem perto, daquilo surgir e a gente tomar aquilo como sendo o nosso amadurecimento. Então o Vimalakirti, ele, qualquer coisa ele conseguia olhar, né? Então ele vai representar essa imagem, né? De que qualquer coisa, a gente não tem nada que a gente não possa olhar, né? Nada. Então Vimalakirti é como se ele fosse a corporificação disso, né? Não tem obstáculo, não tem situação da vida que a gente pensa, não, isso aqui eu sou praticante, eu não deveria nem chegar perto. O Malakirti não tem isso. Aí o que aconteceu? O Malakirti estava doente. Aí pessoas de todas as direções vieram visitá-lo. A esperteza dele. Aí o que acontecia? Vimalakirti aproveitava as visitas para ensinar o Dharma para as pessoas. Ele dizia, né? Vocês que estão ouvindo, nós, assim, vamos pensar, né? Compreendo que os seus corpos estão constantemente mudando. Isso é um fato, né? Eles perderão o vigor, não importa o quão saudáveis possam ser. De fato, o corpo é afligido por uma miríade de doenças, e um homem de sabedoria não confia nele. Ou seja, não toma refúgio no corpo como sendo algo estável, né? Como sendo alguma coisa, o refúgio último da pessoa, né? Aí ele diz assim, o corpo é tão elusivo quanto o vapor da água, rapidamente desaparecendo como bolhas. Porque o que significa isso, né? Significa que a gente vai descobrindo com o tempo de que a gente não se relaciona com o corpo. A gente se relaciona com uma imagem do corpo que a gente tem. E mesmo o corpo, ele é totalmente frágil, ele passa rapidamente. Nascido da sede e do desejo, como o calor ondulante, o corpo é fraco como uma bananeira.
e surge de várias causas e condições. A gente precisa de uma condição assim inacreditável de bactérias e vitaminas e enzimas e uma série de coisas para o nosso corpo estar mais ou menos bem, né? Então é fraco como uma bananeira, e surge de várias causas e condições. Uma coisinha que está um pouco fora do eixo já pode dar um problemão, né? Só que ele é fraco como uma bananeira e surge de várias causas e condições, como fantasmas ou sombras ou sons. Ou seja, a gente olha para as imagens do nosso corpo do passado, a gente olha para as doenças que a gente teve no passado, a gente olha para os machucados que a gente teve no nosso corpo. Eles são uma lembrança que a gente não consegue pegar direito, né? Então, embora no momento aquilo tenha doído, que ele tenha alguma coisa, a gente tenha passado mal com aquilo, hoje aquilo é uma lembrança que a gente não consegue nem pegar direito. Onde é que foi aquela dor de dente? Onde é que foi a dor de cabeça? A gente não consegue pegar. Então a gente se dá conta. É tão mutável quanto as nuvens flutuantes, desaparecendo instantaneamente como um relâmpago. Também, este corpo ele não possui uma identidade ou entidade permanente. Assim como a terra não possui dono, como o fogo que não possui corpo, como os ventos que passam instantaneamente, não há vida permanente. Assim como a água cuja forma se altera de acordo com o recipiente, não há uma personalidade imutável. Isso são os nossos eus, né? Não tem uma personalidade imutável, né? A gente se vê um mosaico, né? E a gente se vê se alterando facilmente, né? Apesar de vários elementos se reunirem para formar o corpo, não tem um núcleo. Então, isso aqui é muito interessante, né? Porque a gente poderia dizer assim, bom, eu, fulano de tal, sou um homem. Ou eu, fulano de tal, sou uma mulher. Ou qualquer coisa do tipo, né? Mas não tem um núcleo, né? Porque tu começa a pegar pedaço por pedaço, tu não sabe dizer exatamente o que é um homem e o que é uma mulher. Tu tem pedaços ali, né? Ou seja, não pode dizer que o gênero, por exemplo, ele é uma coisa pré-determinada, né? Enfim, que é um debate agora que está por tudo, né? Mas não tem um núcleo. Não consegue dizer tem ali alguma coisa imutável que é. Não acho, não existe. O Malakite segue, né? Além disso, esse corpo ele é impuro. Apesar de se banhar e de consumir alimentos, mais cedo ou mais tarde, ele será apanhado pela velhice e conduzido à morte. Assim, aqueles que sabem disso não deveriam se apegar ao corpo físico, mas deveriam aspirar a alcançar o corpo do Buda. O corpo do Buda é o corpo do Dharma. Ele nasce de toda a bondade, sabedoria e verdade. Vocês, portanto, deveriam aspirar a realizar o caminho para a verdadeira iluminação. Assim, Vimalakirti guiava muitas pessoas para o caminho verdadeiro, enquanto se encontrava doente em seu leito. Então ele aproveitava, né? Ele estava ali sem fazer nada, né? Doente. As pessoas iam lá e ele aproveitava a oportunidade e ia em frente, né? Agora começa uma parte muito interessante, que é a parte que ele está assim, as pessoas lá, né? Mas e os colegas da Sangha, né? Por que não iam lá visitar ele, né? A Vimalakirti começa a se questionar sobre isso. Então, num certo momento, ocorreu o seguinte pensamento na sua mente, a mente do Vimalakirti. Agora eu estou doente na minha cama. Se o Buda, né, o honrado pelo mundo, tivesse piedade, provavelmente ele enviaria alguém para me visitar. Então estava o Vimalakirti, o Buda ali num conchavo, né? O honrado pelo mundo soube do desejo do Vimalakirti assim, imediatamente. Né? Eles tinham essa conexão, né? Era a mesma mente, a mente do Vimalakirti e a mente do Buda era a mesma mente. Aí o Buda entendeu aquilo e virou para quem? Para o Shariputra, né? Aí o Buda vira para o Shariputra e disse assim, vá visitar o Vimalakirti e veja como ele está. Então, o Shariputra não era qualquer praticante. Vocês olham para o Sutta do Coração, ele está lá, né?
Então, Shariputra acompanhava o Buda que nem a sombra do Buda. Ele estava sempre do lado, sempre por perto. Ele era extremamente inteligente. Né? Tem vários sutras, né? Se diz que a boa parte da compilação dos sutras foi graças ao Shariputra, né? Vários sutras que ele aparece, né? Então ele não é qualquer praticante. Aí o Vimalakirti, enfim, e o Buda começam justamente por ele, né? Que era assim, um dos mais graduados, né? Aí o Shariputra respondeu, ele vai declinar, vocês vão ver, honrado pelo mundo. Eu não sou digno de visitar o chefe de família Vimalakirti. Então, por exemplo, ele era um monge, né? Então, vocês imaginem, ele ia ter que visitar o Vimalakirti, que era um chefe de família. Então, ele não era da classe dos monges, né? Então, aquilo para ele já era um pouco estranho. Né? Aí ele vai se explicar para o Buda. O sutra todo é assim, né? O Vimalakirti fica lá deitado e os alunos vão dizendo para o Buda por que eles não podem visitar o Vimalakirti. Aí um depois do outro tem uma desculpa mais farrapada que a outra, né? Aí ninguém vai. Aí o Shariputra vai dizer assim, olha, honrado pelo mundo, algum tempo atrás, enquanto eu permanecia sentado em meditação, Vimalakirti veio até mim. Vimalakirti aparecia do nada, né? E disse, Shariputra, sentar-se não é necessariamente a verdadeira meditação. Quando alguém está totalmente livre da noção de corpo e mente, essa é a verdadeira meditação. Vocês imaginam, outra pessoa está meditando tranquila, aí chega alguém do nada e diz, olha, isso aí não é meditação, sabia? E não estava nem com uma chuva, pelo menos, com uma cara de budista, né? Viu Vimalakirti, assim, um homem rico, com vestes finas, né? Cheio de dinheiro e colares, assim. Te imagina uma pessoa com grana, assim, chegando, né? Mas, olha, isso aí não é meditação, né? Vocês imaginam como é que a pessoa ia se sentir, né? Ainda mais o Vimalakirti, o Shariputra, né? Aí ele dá um ensinamento super profundo, né? Ou seja, sentar-se não é necessariamente a verdadeira meditação. É simplesmente sentar de pernas cruzadas e parar o corpo, né? Quando alguém está totalmente livre da noção de corpo e mente, ou seja, deixou cair corpo e mente, essa é a verdadeira meditação. Isso aqui é a instituição de Zazen, né? Deixar cair corpo e mente. A verdadeira meditação é o estado em que a mente está silenciosa e imóvel, mesmo em meio a várias atividades. Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui não é muito simples. Porque quando a gente imagina meditação, é como se a gente instantaneamente imaginasse shamatha, né? Ou seja, a gente começa a imaginar ausências, né? A ausência de pensamento, a ausência de movimento, a gente começa a se imaginar que é alguma coisa vazia, né? Ou alguma coisa clean, assim, que não entra nada dentro, né? Então, ele é como se o Vimalakirti estivesse dizendo para o Shariputra, olha, não tente escapar das atividades. Ou seja, esteja atento. Mas em meio às atividades, você não corte os pensamentos, não corte as imagens, não corte o que quer que surja. Mas olhe, né? Veja isso. Porque você cortando ou não cortando, aquilo vai seguir surgindo. Você evitando as atividades ou não evitando as atividades vão seguir aparecendo. Então aproveite e olhe para isso. Né? Não fuja. Não ache que tem alguma coisa errada com o fato de surgirem pensamentos, imagens ou qualquer coisa. Mas tenha lucidez com relação a isso. Né? Então é isso, né? É quando a mente está silenciosa e imóvel. Porque é sempre um paradoxo que o Vimalakirti vai introduzir para nós, né? Silenciosa e imóvel, mesmo em meio a várias atividades. Pode ser a própria meditação. Silenciosa em meio e imóvel em meio a muitas imagens. Perfeito. Ou a mente está silenciosa e imóvel em meio ao movimento do corpo, né? O que for. Isso é totalmente possível. A verdadeira meditação é seguir o caminho dos sábios, mesmo vivendo uma vida comum e ordinária. Então, é praticar os ensinamentos, não necessariamente adotar um estilo de vida particular. Né?
O estilo de vida pode ajudar, mas ele não é o produto em si, né? O produto, assim, que nós estamos buscando mesmo é praticar os ensinamentos dos sábios. A verdadeira meditação é seguir o caminho dos sábios, mesmo vivendo uma vida comum e ordinária. Ouvir diversas doutrinas não budistas, sem se deixar confundir e praticar o caminho para a iluminação, essa é a verdadeira meditação. Atingir o nirvana sem cortar as impurezas, essa é a verdadeira meditação. Ou seja, sem cortar nada, né? A iluminação não vem pela rejeição, né? Ela vem pela lucidez. Então, sem cortar nada, isso é a verdadeira meditação. Então, ele não está dizendo para a pessoa não fazer shamatha, para a pessoa não fazer uma meditação que ela vai pacificar a sua mente. Mas ele vai dizer que isso não é suficiente. Ele vai dizer a liberação não vai vir disso. É ótimo, tudo bem, você pode tornar a sua mente mais dócil, mas não é isso que vai produzir a liberação. A lucidez é simplesmente reconhecer o que quer que surja, né? Sem escolha, sem rejeição, né? Então, esse é o tipo de meditação que o Buda, né, o honrado pelo mundo, ele reconhece. Aí o Shariputra diz assim, honrado pelo mundo, eu não tive qualquer resposta a oferecer diante disso. E assim eu permaneci em silêncio. Imagina, o Shariputra estava lá sentado meditando, vem o Vimalakirti, produz uma agitação dessas, vira as costas e vai embora. O Shariputra fica com uma cara assim, que não sabe o que está acontecendo. Aí ele diz, olha, eu não sabia nem o que falar para ele. Eu fiquei em silêncio. Devido a isso, eu não sou qualificado para visitá-lo. Aí vocês vão vendo, cada um dos grandes alunos do Buda, eles tinham algum tipo de trauma com o Vimalakirti. Eles ficaram um pouco traumatizados, assim, do encontro, né? Fatídico. E aí, então, eles não conseguiam ir visitar o Vimalakirti. Mas é interessante porque esse encontro, ele sempre foi uma tensão com a fixação que eles tinham a um tipo particular de visão, né? Um tipo particular de visão com relação à prática, com relação ao que seria a lucidez, né? E o Vimalakirti, ele aparece completamente livre. Quebra aquilo, né? Isso foi o Shariputra. Depois do Shariputra vem o Mogayayana. Mogayayana, ele era... Se vocês olharem as imagens antigas do Buda, sempre tem dois monges do lado do Buda. Está sempre o Buda sentado, posição de meditação, e tem dois monges um do lado do outro. Assim. Às vezes eles estão em pé, às vezes eles estão sentados. Um é o Shariputra e o outro é o Moggayana. Então eles são sempre apresentados de maneira inseparável. Assim, né? Tem vários sutras que eles estão juntos. Né? Então, embora o Shariputra ele fosse conhecido pela inteligência absurda que ele tinha, né? Ele era extremamente inteligente. O Moggayana, ele tinha siddhis, né? Poderes mágicos, né? Ele era capaz de voar, ele era capaz de produzir efeitos especiais, assim, né? Ele tinha uma grande realização mágica também, né? E eles eram da mesma idade, né? Moggayana e Shariputra, eles eram amigos desde muito jovens, assim. Então eles eram os dois principais alunos do Buda, vamos pensar assim. Né? Então era normal que, tendo passado o Shariputra, o próximo da fila era o Moggayana, né? Então, honrado pelo mundo, pediu para o Moggayana ir. Mas o Moggayana disse, honrado pelo mundo, eu também não sou digno de visitar o Vimalakirti. Aí ele vai explicar por quê. Então, certa vez, quando eu estava expondo o Dharma para um grande número de seguidores em Vaisali, que era justamente a cidade do Vimalakirti, o Vimalakirti veio até mim e falou, quando você fala sobre o Dharma, você deveria explicar o Dharma tal como ele é. A verdade da talidade, a verdade da natureza da mente, da iluminação, ela é não discriminatória. Portanto, não deveria haver pensamentos discriminatórios como eu ensinei por parte do professor ou pensamentos discriminatórios como eu ouvi por parte do aluno. Deveria ser como um apresentador de teatro de bonecos conversando com seus fantoches. Ou seja, a pessoa não deveria ficar presa à identidade de professor, né?
ou a identidade de alguém que está ensinando. Ela também não deve, e aquele que está ouvindo não deveria ficar preso à identidade de aluno, né? A identidade de alguém que está ouvindo. Mas o que deveria estar acontecendo é simplesmente um reconhecimento profundo da natureza da realidade. Só isso. Quando isso acontece, isso é como um apresentador de teatro de bonecos conversando com seus fantoches. Ou seja, simplesmente a lucidez diante das coisas, né? Ao ensinar, você deveria saber que há alguns cujas capacidades são superiores e alguns cujas capacidades são inferiores. Não dá para nivelar, dizer que todo mundo é igual, né? Não é melhor ou pior, mas as pessoas têm estruturas diferentes. Sabendo disso, com um grande coração compassivo, você deveria ensinar o Dharma da ausência de impedimentos, sempre mantendo em mente a ideia de retribuir a misericórdia do Buda e a ideia do crescimento contínuo dos três tesouros. Honrado pelo mundo. Quando Vimalakirti disse isso, as 800 pessoas que lá se reuniam decidiram seguir o caminho. Ou seja, o Moggallarian estava lá, não tinha acontecido nada ainda, né? Aí Vimalakirti vem, fala meia dúzia de coisas, as 800 pessoas, então, pá, é isso. Visto que eu não possuo tal habilidade, eu não posso visitá-lo. Mas vocês imaginem, né? O Moggallarian não era qualquer um, né? Ele está ensinado, ele tem uma dignidade, né? Ele é um monge, ele é aluno próximo do Buda, ele está sentado ensinando, né? Aí aparece um cidadão, assim, né? Com uma cara meio estranha, dizendo, olha, você, isso aí não é o Dharma, sabia? Você imagina a situação, né? Então, o Vimalakirti, ele está sempre na hora errada, no lugar errado, né? É muito interessante como ele auto-emana, né? Ele se auto-emana, né? A pessoa acha que está abafando ali, de repente está o Vimalakirti do lado, né? Então, o Vimalakirti faz um papel, ele é um controle de qualidade, né? Na prática, né? Mas é super importante porque é como se as visões dos alunos do Buda fossem representações das nossas visões, né? Do jeito que a gente acaba fazendo as coisas. Ou seja, a gente facilmente troca o caminho pela lucidez, troca a lucidez pelo caminho. Ou seja, a gente fica fixado numa forma, né? A gente fica fixado na identidade de alguém que quer ter sucesso ali dentro, né? Na identidade de alguém que vai obter um resultado X ou Y a partir daquilo, né? Então é como se o caminho começasse a se sobrepor à lucidez. E o Vimalakirti, ele é a lucidez sobre duas pernas, né? Ele aparece lá e fala aquilo tudo de novo. Então, ele é o Buda, né? Ele é propriamente Buda, né? Só que fora de uma estética com cara de Buda, vamos pensar assim, né? Então ele vai cumprir esse papel. A gente vai parar por aqui, né? Semana que vem a gente segue, né? Com os outros monges aqui contando também, né, os traumas um por um. É uma purificação isso aqui. Mas isso aqui é um tema super bom para a gente contemplar, assim, sempre, né? Porque são visões muito particulares, assim, da nossa prática que ele vai iluminar aqui dentro, né? Então isso aqui é algo para a gente voltar muitas vezes. Se a gente esquecer disso daqui, é como se a gente começasse, então, a simplesmente entrar num movimento, começa a virar uma coisa um pouco mindfulness apenas, né? Fica todo mundo bem, em paz e amor, fica tudo certo. E a lucidez mesmo está onde, né? Então, o Vimalakirti, ele não tem muito apego, assim, a uma forma, né? E ele apresenta aquilo de maneira muito direta, né? Então, ele é um controle de qualidade também da nossa fixação ao caminho, né? Mas é isso. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa. Oi, Henrique. Oi.
Eu estava pensando nessa imagem aqui que eu fiquei intrigada com essa ideia do apresentador de teatro de bonecos conversando com os fantoches, né? Eu fiquei pensando assim, se isso tem um pouco a ver assim que num teatro com fantoches, quem que fala, né? Assim, de onde vem essa voz assim, né? Do boneco que está falando? Será que a imagem tem um pouco a ver com isso, sim, né? Da relação do professor e do aluno, conversando com os bonecos ali, de onde está vindo essa fala? Ficou meio difícil de eu entender o sentido disso daí. É porque a fala do fantoche, ou a fala do apresentador do fantoche não é a fala do fantoche, é do apresentador do fantoche. A fala é a fala da mente da própria pessoa. É isso que está acontecendo, né? Então é como se ele desmagnetizasse assim o mundo, né? Ele descorporificasse as coisas. E a pessoa se dá conta que aquilo é simplesmente um espelho, né? Não tem nada acontecendo ali. Né? A pessoa, aquilo é um espelho das imagens internas da pessoa, só isso. Não tem nada ali, né? Tem uma prece da sadhana que diz que as aparências, elas são como um cemitério. Por que um cemitério? Porque a pessoa vai no cemitério, ela vê uma lápide, ela vê o esqueleto, ela não vê o esqueleto, mas é só o que tem ali, o esqueleto se é que ainda tem, mas é só. Mas a pessoa quando vai ali, ela não vê o que tem, ela tá vendo tudo que não tem. Só que ela confunde isso com a mente dela, né, com as emoções, as imagens, né? Só que todo o momento na nossa relação com o mundo, ela é dessa forma. A gente está se relacionando com alguma coisa que não está onde a gente imagina que está, né? Então a gente quando vê um apresentador de fantoches brincando com os fantoches, não tem nada ali. Mas ao mesmo tempo tem. A gente entra numa história, né? Mas aquela história está onde, afinal, né? A gente quando olha uns aos outros é a mesma coisa, né? A gente tem histórias, a gente cria vínculos, a gente cria afeições, aversões e assim por diante. Aí tem enredos, né? Mas onde é que está isso? Né? Então é esse sentido muito sutil que ele vai introduzir sempre, né? O Martin vai introduzir. Certo. É uma outra forma de apresentar o Prajnaparamita, sabe? Ele não vai falar em Prajnaparamita em nenhum momento. Mas é a mesma visão do Sutra do Diamante, é a mesma classe de ensinamentos que está olhando para a lucidez direto, né? Então aqui é como se o Vimalakirti sempre fosse introduzir a lucidez diante das aparências. Ele vai estar sempre, ele tem um refúgio nesse lugar, né? Henrique. Oi, gente. Está me ouvindo? Oi. Oi. Estou te ouvindo. Eu acho legal essa questão do Sutra. Eu acho que vai dar uma sacudida bem grande na nossa prática, porque Carapuça olhar a questão do Prajnaparamita com as aparências dentro do Sansara. Agora, quando a gente olha dentro da própria estrutura da prática, isso é uma coisa mesmo para incomodar e saber que a gente tem que seguir adiante, né? Não tem que ficar confortável naquilo que a gente meio que conquistou já, né? Vai ser bem legal. É porque a pessoa começa a olhar assim, a vacuidade, tudo bem, a cadeira é vazia, né? O banco é vazio, a mesa é vazia. E o budismo? Não, o budismo é sólido, né? O budismo está aqui. A meditação não, a meditação é como se a pessoa tivesse um olhar super seletivo, né? A vacuidade é aquilo que eu escolho olhar com vacuidade, né? É tipo assim, os inimigos a vacuidade, os outros, peraí, não tem coisas de mais ou menos. Então a gente tem regiões que a gente demora a se dar conta que elas também são inseparáveis da vacuidade, né? De ou não olha, ou não quer olhar, porque é mais ou menos assim, a pessoa a identidade vai definhando, né?
Bom, já que o Sansara não existe, deixa eu ficar com o Dharma, pelo menos, né? Me deixa eu segurar alguma coisa aqui. Mas se tudo der certo, não vai sobrar nada. Porque, vocês observem, isso é a própria essência do Sansara, porque no Sansara a gente se sente vivo quando a gente está pegado a alguma coisa. Não sei se vocês já perceberam. A gente passa a se sentir meio mal, assim, meio down, quando não tem nada para se apegar. Ou seja, não tem um controle, né? Alguma coisa que a gente possa controlar. Então, sempre que tem alguma coisa que a pessoa pode controlar, tem um apego, aí a pessoa se sente bem, a pessoa se sente viva, né? A pessoa está encaminhada na vida, está com um bom apego para cuidar agora, né? Então, é muito gozado isso. Isso é a própria experiência dos 12 elos, né? Então, vocês olhem assim, no quarto elo, na Marupa, é o barqueiro, né? O que é o barqueiro? O barqueiro está tentando encontrar um apego, ele está tentando encontrar alguma coisa que ele possa se segurar. Somos nós, assim, transmigrando de um galho para o outro, tentando encontrar alguma coisa que a gente segure, né? Aí quando a gente encontra, a gente diz, tô bem, tô vivo, é isso aí. Quando aquilo começa a ter problemas, aí a gente tem a sensação de estar um pouco que morrendo, né? Então, às vezes também, a gente não tem alguma coisa, ou mesmo que a gente está segurando alguma coisa, mas a nossa energia não se move, a pessoa não sente que tem alguma coisa, né? Ela sente que está faltando algo. Então, a própria sensação da pessoa se agarrar a alguma coisa da identidade, ou qualquer lado, né? É como se fosse o princípio ativo que a gente está olhando, né? Então, a pessoa pode reeditar o princípio ativo do Sansara dentro do Dharma. Isso é a essência do materialismo espiritual, né? Então, o Sutra do Diamante já foi um pouco uma trollagem em cima disso, né? O Sutra do Malakita agora a gente segue chacoalhando isso, né? Mas é super importante a gente não imaginar que a gente então está liberado para não precisar cuidar assim de aspectos do caminho. Porque se a gente olha o início do Sutra, o Vimalakirti tinha tudo perfeito. Ele tinha Bodhicitta 100% do tempo, ele tinha entendido a importância das ações positivas, de abandonar as ações negativas, ele totalmente ciente disso, né? Totalmente, não faltava nada. Mas como ele tinha lucidez, ele não estava preso ao aspecto neurótico das coisas, né? Então isso é super importante. Essa frase, Henrique, que tu falou, que a gente troca a lucidez pelo caminho, acho que eu vou imprimir e colocar na geladeira, assim, pra todo dia olhar e contemplar. A geladeira né? é ótima. É isso. Mas, por um lado, a gente usa o caminho... Tela de fundo do celular. Das conversas do WhatsApp. Eu até lembrei agora de um meme que a gente, no nosso grupo do SEB, a gente trocou, a gente se matou rindo. Não sei se vocês viram, no Face saiu um vídeo agora de um cara meditando na beira da praia. E aí um cara vai trollar e ele diz, aí guru, e assusta ele e o cara fica totalmente descontrolado. O vídeo é muito engraçado. Eu vou mandar depois no grupo. É muito engraçado. Mas a gente, às vezes, assim, me parece que o caminho, ele te ajuda um pouco na lucidez, né? Tipo, tu só vai desenvolver também a lucidez se de alguma forma tu fizer uma prática regular, né? Com certeza. O paradoxo do que ele está dizendo aqui é porque a nossa mente é como se fosse sempre um pouco extremista, né? É 8 e 80. Então é como se quando apresenta a lucidez, me livrei, me aposentei do caminho, não preciso mais. Ou então a gente cai para o outro extremo do caminho, aí a lucidez parece que desaparece. O que o Vimalakirti está tensionando é que os dois têm que andar juntos. Não pode ser assim, um ou outro, né? Então esse é o problema da visão dual, né? Ou é um ou é outro, é o caminho ou é a lucidez. Mas o caminho não é a lucidez. Agora, se o caminho começa a produzir fixação, começa a produzir sofrimento, então a lucidez está longe. Então é um paradoxo, ou seja, tu não consegue resolver aquilo dentro de uma lógica convencional do mundo. Então, por exemplo, a instrução de meditação que ele dá para o Shariputra
É assim, você precisa meditar e estar livre da meditação simultaneamente. Aí a pessoa pensa, não, vamos se respeitar, ou medita ou não medita. Não, não é assim. Você medita estando livre da meditação. Aí a própria imagem que a pessoa tem de meditar, ela começa, o bordo começa a ficar sem tu conseguir localizar ele exatamente. Então ele está tensionando isso, né? O caminho e lucidez, eles não deveriam ser excludentes, né? Os dois têm que ser simultâneos. Isso não deveria... isso aqui é um caminho que não exclui nada, né? Então, é como se essa abordagem, ela revela esse hábito extremista que a gente tem, né? De extremo. Então, se não é isso, é outro. Então, não é isso. E também não é um acerto de contas, assim, um meio termo, 40 e alguma coisa. Não é isso. É outra coisa. O Enem do Dharma não funciona muito, então, né? Não, ele funciona, mas ele não vai produzir mágica. Não vai. Não vai. Agora, sem isso, a gente também não anda, né? Então, esse é o paradoxo, o problema dos dias de hoje, porque a pessoa começa a ouvir isso daqui, é como se ela fosse, então, imaginando que ela pode, então, soltar uma dimensão de cuidado com o caminho, com qualquer coisa. Em nenhum momento ele diz isso. Ele está dizendo para a pessoa não imaginar ou não cuidar para que, enquanto ela procura pelo caminho, que isso, a lucidez seja o foco. Então, para nós é um pouco estranho, porque não é uma visão que a gente encontra por dentro da causalidade, né? A gente vai precisar jogar a lucidez. A lucidez tu não consegue encaixotar dentro da causalidade, né? Mas a gente vai voltar muitas vezes para esse tema, né? A gente está na página 2, né? São várias, né? Então a gente vai voltar várias vezes a esse tema. Porque cada um dos próximos que vier, eles vão apresentar dimensões de fixação nossas, né? E aí o Vimalakirti vai, uma por uma, ele vai iluminando aquelas dimensões. É super interessante. Mas é isso. Então, acho que a gente para por aqui.